Olá para todos. Daqui a um artigo que eu produzi, eu fiz um enxerto. Prisão em segunda instância, tema polêmico, com muitas idas e vindas. De um artigo que foi publicado no site Migalhas. O site Migalhas é especializado em direito. Ok, eu vou ler para vocês. Prisão em segunda instância, tema polêmico, com muitas idas e vindas. A execução provisória da pena é um assunto que desde 1941 suscita debates. 1941. O ano de 1941 foi importante para determinar o destino daqueles que cometeram algum tipo de crime. Isso porque o CPP, que é o Código de Processo Penal, foi promulgado e, a partir dele, foram regulados temas como o inquérito policial, prova, interrogatório e confissões, além de ficar estabelecido que o juiz pode aplicar, provisoriamente, medidas de segurança ainda no curso do inquérito mediante representação da autoridade policial. O CPP, que é o Código de Processo Penal, teve como base o contexto histórico autoritário, com o Estado Novo, e não partia da presunção de inocência do acusado, mas sim de um juízo de antecipação de culpabilidade. Isso implicava que uma simples denúncia, por exemplo, já poderia colocar alguém atrás das grades. O que vigorava na época era isso: para recorrer da decisão de prisão, o condenado necessariamente teria que estar preso. 1973. A história começou a mudar quando o delegado Sérgio Paranhos Fleury teve a prisão preventiva decretada. Fleury liderou o chamado Esquadrão da Morte em São Paulo e atuou como delegado do DOPS durante a ditadura militar. O caso do delegado alterou a Lei Processual Penal em regime de urgência e deu origem à Lei 5.941 de 1973, conhecida como Lei Fleury. Ela abriu a possibilidade do réu primário e de bons antecedentes aguardar o julgamento em liberdade. A Lei Fleury dispunha que a prisão preventiva somente deveria ser determinada em caso de necessidade, o que, na verdade, uma das bases do princípio da presunção da inocência. Anos mais tarde, a lei fora duramente criticada sob o argumento de que ela permitia a impunidade de pessoas influentes. Ela foi alterada e a Lei 6.416 de 1977 entrou no lugar. A norma alterou o sistema de prisão provisória, ainda mais com o artigo 310 do CPP, que é o Código de Processo Penal, com sua antiga redação, que tratava da fiança, que passou a ser aplicada apenas em casos excepcionais. 1988. O princípio da inocência, o princípio da presunção da inocência foi legitimado anos mais tarde com a CF, Constituição Federal de 1988. Mas alterações legislativas ao longo dos anos não deram uniformidade ao entendimento do tema. De um lado, estava o CPP, Código de Processo Penal, que discorria sobre antecipação de culpabilidade. Do outro, uma Constituição Federal, CF, recém-formulada, na qual consta a presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença. Ficou a questão: pode ser presa antes que todos os recursos sejam exauridos, sem que isso afete a presunção da inocência? A súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que vigorava na época, respondia que sim. A exigência da prisão provisória para apelar não ofendia a garantia constitucional da presunção de inocência. 2009. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal mudou este entendimento e estabeleceu o direito do condenado em segunda instância de recorrer em liberdade quando julgou
o HC habeas corpus 84.878, que tratava do caso de um condenado por homicídio. A emenda daquele julgado ficou assim redigida, abre aspas, ementa, habeas corpus, inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal do Brasil, dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição do Brasil, 2016. Anos mais tarde, com o julgamento do outro HC, a jurisprudência sobre o tema mudou novamente. O habeas corpus em questão, HC 126.292, discutia a legitimidade de ato do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao negar provimento ao recurso exclusivo da defesa, determinou o início da execução da pena, por maioria, 7 votos a 4. O plenário mudou a jurisprudência da Corte, afirmando que é, sim, possível a execução da pena depois da decisão condenatória confirmada em segunda instância. Atualmente, aguarda-se que as duas medidas cautelares em ADC 43 e 44 de outubro de 2016 sejam julgadas no mérito, mesmo com a Corte tendo reconhecido via plenário virtual a repercussão geral na matéria, ARE 964.446, e entendido pela reafirmação do entendimento a favor da execução antecipada. Referência: Mendonça, Prisões e Medidas Cautelares Pessoais, São Paulo, Editora Método. O CPP teve como base um contexto histórico autoritário com um Estado novo, e não partia da presunção de inocência do acusado, mas sim de um juízo de antecipada de culpabilidade. Isso implicava que uma simples denúncia, por exemplo, já poderia colocar alguém atrás das grades. O que vigorava na época era isso, para recorrer da decisão da prisão, o condenado. Então, quer dizer, o debate sobre... vocês podem procurar, este é um artigo que eu escrevi, Prisão em Segunda Instância, o Jogo do Poder, está no Juiz Brasil, e no caso vocês vão ver que houve mudanças sobre a presunção de inocência, a prisão em segunda instância. Muitos falam que houve uma manobra política onde se permitiu do Lula sair da prisão, mas aí vocês acompanharam comigo que existe uma discordância sobre a questão da prisão em segunda instância.